Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 18. Prometida para se casar. No judaísmo, o noivado era um compromisso permanente, conforme Malaquias, no capítulo 2, versículo 14, que só podia ser rompido por meio de um processo legal. Assim, Maria era considerada esposa de José, e ele seu marido. Ver capítulo 1, versículo 20 e Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 23 ao 24. Mesmo que ainda não tivesse relações sexuais, a condição de Maria como virgem no momento da concepção por meio do poder do Espírito Santo ajuda a autenticar a divindade de Jesus. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Estudo do capítulo 1, versículo 18 e do 2 ao 23. Mateus escolhe narrar 5 episódios relacionados à concepção, nascimento e infância de Jesus. Todos cumprem profecias do Antigo Testamento. O apóstolo continua a demonstrar que Jesus é o Messias, Cristo, que veio ao mundo para salvar o seu povo. Estudo do capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Cristãos tradicionalmente classificam este relato como o nascimento virginal. Contudo, em termos teológicos, o importante não é Maria ter sido virgem no tempo em que Jesus nasceu, mas na época em que foi concebido. Estudo do capítulo 1, versículo 18. Prometida em casamento. O noivado era um compromisso legalmente vinculado ao judaísmo antigo, no qual o rapaz se casava por volta dos 18 anos e a moça ainda no início da adolescência. Antes do casamento, ambos não podiam viver juntos e deviam se abster de relações sexuais. Grávida do Espírito Santo, Jesus não teve paternidade humana, mas foi concebido pelo poder de Deus de forma sobrenatural. Espírito Santo, modo comum de o Novo Testamento se referir ao Espírito Santo divino, quase sempre chamado no Antigo Testamento de Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. Reflexão cristã no modo como a Bíblia o retrata. Levou ao entendimento de que o Espírito é uma das 3 pessoas da Trindade. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas, antes de se unirem, ela se achou grávida do Espírito Santo. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, do versículo 18 ao 25. O anúncio angelical da concepção do Messias Jesus. Uma nova etapa na história de Israel se inicia com a história da concepção de Jesus, na pequena cidade de Nazaré. O anjo anuncia a concepção, versículo 18, 21, explicando que ele é o Emanuel profetizado, nos versículos 22 a 23. José imediatamente obedece à ordem do anjo, nos versículos 24 a 25. Estudo do capítulo 1, versículo 18. Maria estava comprometida para casar com José. O noivado naquela época e cultura era diferente do noivado na sociedade contemporânea. Segundo o costume de então, os pais de uma jovem escolhiam um rapaz para sua filha. A segunda fase do noivado envolvia preparativos oficiais e um acordo pré-nupcial na presença de testemunhas. Esse acordo era um contrato juridicamente validado e só poderia ser rompido por um processo formal de divórcio. Ela se achou grávida. Maria está com aproximadamente 4 meses de gravidez, depois de passar 3 meses com Isabel, sua
parenta, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 36 a 56. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora PV Books. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 18. As palavras de Jesus Cristo estão em uma posição enfática no texto grego, sugerindo que as circunstâncias do nascimento de Jesus eram diferentes daquelas que envolviam outras pessoas mencionadas na genealogia. Embora várias delas estivessem sido concebidas por milagre, todas tiveram um pai humano. Só Jesus nasceu de uma virgem. Antes de se juntarem, significa que José e Maria ainda não haviam tido contato íntimo. José provavelmente supôs que Maria lhe fora infiel. Grávida do Espírito Santo. Significa que a gravidez era um milagre realizado pelo Espírito. Não quer dizer de maneira alguma que Deus assumiu forma material e se fecundou fisicamente. Isso faz com que a concepção de Jesus seja dramaticamente diferente de mitos gregos, que falam de crianças nascidas de deuses que se deitaram com mulheres. Essa hipótese jamais é aventada pelo evangelista.